Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Ah, espero encontrá-los tudo bem, se cuidando nessa pandemia. E bem-vindos mais uma vez a esse universo do Sistema Único de Saúde, SUS, e políticas públicas de saúde. Nossa aula de hoje, referente à sexta-feira, 17 de setembro de 2021. Encerramos na aula passada elementos da teoria geral do Estado, e hoje a gente entra então na aula chamada História da Saúde Pública no Brasil. A gente encerrou a aula passada então falando da ideia de Estado como o propulsor das políticas públicas, né? A gente ressaltava semana passada que o Sistema Único de Saúde é uma política pública de saúde para o nosso país, é instituída pelo Estado brasileiro para a população brasileira, e sendo assim a gente precisava conhecer então qual que é o Estado brasileiro, do que a gente estava falando. E aí a gente falou um pouquinho da questão do nascimento do Estado, né? O primeiro Estado monárquico, né? Totalitário, absolutista, que nasceu a partir de um contrato social. A gente falou que esse Estado só protegia o rei, né, e os seus protegidos, né, as pessoas que eram próximas do rei. Era um período de teocêntrico, né, então as pessoas entendiam que tudo que acontecia na Terra era uma ação dos céus, a vontade de Deus. Então a gente dizia que tinha dois poderes muito grandes, né, nessa época: o poder da nobreza, centralizado na figura do rei, mas também tem o poder do clero, centrado na instituição da igreja, né? Nascimento e afirmação da igreja, naquela época, a igreja católica. A gente falou que esse Estado desagradou muita gente, até pela mão pesada do rei, o Estado máximo, né, na mão do rei. As pessoas não tinham liberdade, não tinham direito à propriedade privada, tudo era do rei, e não tinha direito perante a lei, porque as pessoas de sangue azul, né, ou seja, da família real e os seus protegidos, tinham mais privilégios. Não se podia ter comércio também. Esse tipo de Estado desagradou, né? Sobretudo primeiro uma casta social chamada burgos, que hoje a gente chama de burguesia, né? Marx chamou de burguesia, mas que eles, apoiados pelos jacobinos, pelos povos mais revoltosos de Paris, criaram então a Revolução Francesa, né, com a queda da Bastilha, e instituíram o Estado liberal capitalista. A gente falou que esse Estado era centrado em três pilares, né? Todos iguais perante a lei, livre mercado e propriedade privada, né? Mas a gente viu também que esse Estado beneficiava muito quem tinha capital, os detentores do capital. O trabalhador não conseguia acumular esse capital, então também começou a criar movimentos de revoltas. Estabeleceu-se a Guerra Fria, que dividiu o mundo, né? Um terço do mundo se tornou socialista, 2/3 do mundo continuou capitalista, para fazer frente, o socialismo, para fazer frente a esse Estado capitalista que só beneficiava os patrões em detrimento dos trabalhadores. Os países que instituíram o socialismo, na verdade os trabalhadores, né, que provocaram a revolução, seus líderes tomaram o poder,
mas que essas lideranças lá, que tinha a premissa, né, segundo a Revolução Bolchevique, que instituiu o socialismo, tinha a premissa de se apropriar de todos os bens e dividir em partes iguais para todas as pessoas. Esse Estado falava, o Estado socialista falava que o trabalho tinha primazia sobre o capital e que o trabalhador, então, tinha mais força do que o patrão. Mas esse Estado não prospera, né? As pessoas não conseguem desenvolvimento tecnológico, sobretudo. O bloco capitalista, então, avança muito mais. O bloco socialista não consegue prosperar, trazer uma vida confortável para os trabalhadores, né? E no meados dos final dos anos 80 aí é a derrocada desse Estado socialista, né? Com a derrocada da União Soviética, sobretudo, com a queda do Muro de Berlim, esse Estado socialista então se acaba. Pouquíssimos estados, alguns resquícios, né? Cuba, Vietnã no norte, Coreia do Norte, alguns resquícios de países ainda mantêm o socialismo lá, mas a grande parte já se transformou em capitalista. Aí, a partir dos anos 80, 90, o capitalismo agora sem nenhuma resistência, porque não tinha mais socialismo, não tinha ideias contrárias. Esse capitalismo ele se acirra, ele se afirma de forma bastante dura, violenta, de forma que o Estado mínimo, então, as pessoas não podiam contar com o Estado, porque ele é capitalista, né? Ele é mínimo, as pessoas tinham que acumular seu próprio capital e muitos não conseguem até hoje acumular esse capital. Muitos não conseguem prosperar, vivem na pobreza. Notou-se que o capitalismo, ele além de concentrar muita renda na mão de poucos, produz muita pobreza. As pessoas, então, também não se sentem bem no mundo assim, enquanto a grande maioria continua muito pobre e algumas classes abaixo da linha da pobreza. A partir daí começa a se pensar numa terceira via, a ideia de uma social-democracia, em que se acredita que é possível, então, resgatar o social do socialismo, mas instituí-lo num país capitalista, né? É como se a gente quisesse ter um capitalismo mais humano, que permitisse sim a desigualdade social, mas não permitisse a condição de iniquidades, né? Ou seja, as pessoas muito pobres e outros muito ricos, mas garantisse os mínimos sociais universalmente partilhados para todas as pessoas. É como se um país não tolerasse a miséria, né? O que isso tem a ver com o SUS, né? O SUS ele nasce em 88, então lá no meio daquela Guerra Fria, né? Em que as pessoas ora optavam pelo capitalismo, ora pelo socialismo. Essa Guerra Fria também passou pelo Brasil. Alguns partidos políticos se organizaram na ideia do socialismo. A gente tem um desses partidos, o Partido Comunista do Brasil, de onde se elege um grande deputado federal chamado Sérgio Arouca, que era um médico sanitarista muito preocupado com a distribuição das doenças provocadas pelo capitalismo e a falta de políticas públicas de saúde para socorrer essas pessoas, que morriam aos montes, morriam igual mosca nas portas dos hospitais. Então, a partir das ideias de Sérgio Arouca, né, e muitas outras pessoas, muitos outros sanitaristas, mas se faz, então, a ideia de criar um novo modelo de saúde pública para o Brasil, que nem tinha nome ainda, mas já se pensava num modelo que fosse universal, ou seja, para todos, e a saúde como um direito e não como uma mercadoria que você vai lá e se você tiver dinheiro você paga, se não tiver você não tem. Então, o que a
reforma sanitária, que é o movimento que criou o SUS, ele que a gente vai falar hoje. Então, começa a se pensar, então, num país que propõe e institui políticas públicas, sobretudo para aqueles que não conseguem acumular seu capital, não conseguem acessar uma saúde privada, um plano de saúde privado, e é completamente dependente do SUS. Tá certo? E a gente parou aí na aula que a gente vai falar hoje. A gente vai falar as origens do SUS. Que caminhos foram trilhados para desaguar, para se traduzir na criação do SUS em 1988. É preciso a gente voltar então na história para ver por onde trilhou esses caminhos, que erros cometeram, que acerto cometeram, para que a gente evite cair em ciladas, né? Cometer os mesmos erros. Então, estudar a história da saúde pública brasileira é extremamente importante para a gente ver qual a origem do SUS, quais os pilares, da onde veio, de quem foi a ideia, por que se pensou no modelo assim, tá? Um modelo que fosse universal, integral e equânime. Essa aula, gente, tem 37 slides, uma aula muito densa, conta história detalhada. Então, eu não vou me prender a esses slides, mas vou disponibilizá-los a vocês para que todos possam, com mais tempo, acessar. Eu fiz um resumo dessa aula, então eu vou falar um pouquinho dessa história de forma mais resumida, tá? Então não vou seguir os slides. Outra coisa que eu quero propor é que vocês, para facilitar a compreensão da história da saúde pública no Brasil, assistam um documentário de mesmo nome, de mesmo título, A História da Saúde Pública no Brasil, tá? Lá no final da aula tá o endereço certinho onde vocês podem acessar. É um documentário que está de livre acesso na rede, na internet, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala da história da saúde pública no Brasil, a gente vai falar lá desde o Império, da República Velha, né, da Era Vargas, né, da Nova República, até chegar na Constituição de 1988 e o período pós-constituintes. Mas se a gente voltar lá no tempo do Império, a gente vai ver que o Brasil, então, ele no período do Império, a gente vivia as grandes pestes, as grandes epidemias, epidemia de febre amarela, epidemia de varíola, a gripe espanhola, eram epidemias que dizimavam multidões, né? Não se tinha terapêutica, não se tinha hospitais, não se tinha tratamentos, mas tinha muitas epidemias e as pessoas eram contaminadas dessas doenças contagiosas e elas não tinham nenhum cuidado, nenhuma forma de tratamento, né? Pra vocês terem uma ideia, o Ministério da Saúde, que foi o Departamento Nacional de Saúde Pública, só foi criado nos anos 30, né? Salvo engano, em 1934. E quem cuidava da saúde até no momento anterior, se não tinha Ministério da Saúde, quem cuidava dos doentes? Pasmem a gente tinha no Brasil uma coisa chamada polícia médica. Polícia médica era uma polícia do exército, né, especializada em cuidar, especializada, né, responsável por cuidar de doentes, né, mas na verdade não cuidava, não. Essa polícia médica, ela atuava da seguinte forma, como não se tinha terapêutica para os doentes das grandes epidemias e sabia que um doente contaminava o outro, então eles tinham que retirar esses doentes de circulação.
Então a polícia médica se propunha a fazer isso. Era como soldados passassem na rua, conhecia-se, né, as cidades pequenas ainda, então cada grupo de soldado era responsável por algumas ruas, e se passava, imagina no Rio de Janeiro, em 1904, né, a epidemia da varíola matando muita gente, a polícia médica passava na frente da casa e ordenava que todos saíssem, né? Quando a polícia médica passava, todos, era o exército, né? Todos tinham que sair para fora da casa. Se um ente querido daquela família passasse 2, 3 vezes, não saísse de casa, na porta da frente da casa, eles adentravam, sabia, a pessoa não saía porque estava contaminada, né? E como a pessoa sabia que se ela fosse descoberta, né, o doente, se fosse descoberto, ele era retirado do seio da família e levado para um local de isolamento, né, que não era um hospital, não era para cuidar, né, não tinha terapêutica, não tinha um hospital ainda, mas era como cemitério de elefantes, né, bota no lugar lá para morrer isolado das pessoas. Esse tipo de atitude que a gente chama de higienista, que acontece até hoje, né, não é para proteger o doente, essas medidas não é para atendimento à saúde, essa medida é para proteção da comunidade, dos não doentes, né? A gente volta a falar de privilégios, né? Alguns são privilegiados em detrimento de outros, mas a polícia médica tinha essa triste finalidade de extrair do seio da família um doente e isolá-lo para que ele morresse longe, para que ele não provocasse risco ali de contaminar o resto da família, da comunidade, né? Em 1904, então, a gente tem um episódio vergonhoso chamado A Revolta da Vacina, né? Quando a primeira, Oswaldo Cruz vai para a Europa, ele traz a primeira vacina para o Brasil, e sem explicar, sem as pessoas compreender que era uma vacina, né? Ele então cria a lei da vacina obrigatória no Rio de Janeiro. Então, o Império obriga todas as pessoas a se vacinarem, né, contra a varíola. As pessoas não entendem aquela proposta, acham muito autoritária. Alguns, né, alguns entenderam que era extermínio, né, já que a polícia médica não cuidava, mas resgatava as pessoas do seio da família. A polícia médica era uma entidade muito dura. Alguns entenderam que aquela era uma forma de matar os pobres, de extermínio. Então se criou uma grande revolta no Rio de Janeiro, em 1904, chamada a Revolta da Vacina. Um episódio vergonhoso, né? As pessoas pegaram em armas, né, para enfrentar o exército brasileiro, para não ser vacinados. Incrível, né? Mas a gente tem esse episódio aí que mancha a história da saúde pública no Brasil. Até hoje, né, algumas pessoas têm aquela ideia de que a vacina para a gripe da terceira idade é para exterminar os idosos, por isso muitos não vão se vacinar, né? A própria vacina agora do coronavírus, né, muitos criaram a ideia de que era um vírus provocado pela China e que não ia tomar a vacina chinesa, comunista. Essas teorias da conspiração que algumas pessoas criam e atrapalham muito, muito, muito. É uma perda terrível para a saúde pública. Muitas pessoas até hoje não se vacinaram porque entendem que a vacina é uma coisa ruim, né? Mas ainda assim, essa revolta ela foi sufocada, né, com a força do exército, e as pessoas então foram obrigadas a se vacinar. Bom, a gente não tinha hospitais. Os trabalhadores trabalhavam 12, 14 horas nas fábricas.
tinha um salário miserável, não tinha previdência social, não tinha assistência à saúde, ficavam doentes, perdia a força do trabalho, morria às mínguas. Muitos levavam os filhos, esposa para trabalhar nessas fábricas e muitos morriam sem assistência. Como o governo não tinha condições de instituir um sistema de previdência, de assistência social e saúde, um deputado que é muito famoso na história da saúde pública brasileira, um deputado chamado Eloy Chaves, tem uma grande sacada, tem uma grande ideia, né? Uma grande para o governo, na verdade, né? Como a gente vivia o nascimento e o crescimento assustador das fábricas e o crescimento desordenado das cidades, trabalhador fazendo êxodo rural, saindo do campo e indo trabalhar na cidade, cada vez mais e mais, esse deputado criou uma proposta de lei, que deu o nome dele, Lei Eloy Chaves, que era a ideia de criar uma caixa de aposentadoria e pensão dos ferroviários, né? Para que ferroviários é uma categoria profissional da época, né? Os trabalhadores se dividiam em categorias, os portuários, as pessoas que trabalhavam nos portos, né? Os ferroviários, os militares. Então existiam várias categorias profissionais. Esse pessoal, cada um tinha seu salário. Eloy Chaves, com a ideia magnífica dele, né? Propõe, então, que o Estado brasileiro não tinha dinheiro para implantar um sistema de previdência, assistência social e saúde, então ele fala que vai tirar um pouquinho, uma pequena parcelinha do salário de cada trabalhador para criar, então, um sistema de previdência no Brasil. É o que a gente chama hoje de INSS, do século XXI. Nasceu no início do século com essa lei chamada Eloy Chaves. Essa lei, então, propunha que cada trabalhador o patrão retirasse uma pequena parcela do holerite, né, do salário de cada trabalhador e depositasse numa conta do governo, o governo que ia administrar essa conta. E fez. Essa lei foi aprovada e fez. Chamava caixa de assistência, o fundo de pensão, né, de cada trabalhador. Como os trabalhadores aumentavam, esse valorzinho retirado, que na época era pouquinho, mas com o aumento assustador do número de trabalhadores, aumentou o bolo do dinheiro arrecadado, então. Já agora no governo Vargas se apropria de todo esse dinheiro, né? Ele unifica os fundos de pensão e cria o Instituto de Aposentadorias e Pensões, ou seja, o IAPs, né? Que era o responsável pela assistência médica individual dos trabalhadores. Então ia lá, vamos imaginar assim, os trabalhadores portuários, cada um pagava um pouquinho, né, para a previdência e para a assistência de saúde, e o governo pegava esse pouquinho de cada um e fazia os hospitais para atender esses trabalhadores, tá certo? Getúlio Vargas, então, aí os portuários também, os militares também, todas as categorias profissionais têm seu fundo de pensão. Getúlio Vargas, então, unifica todos esses fundos de pensões num instituto só chamado IAP, Instituto de Aposentadoria e Pensão. Qual era a ideia? Pegava aquele dinheiro, né, que era de cada trabalhador, que obrigatoriamente tinha que contribuir, é o que a gente chama hoje de INSS, então Getúlio Vargas se apropria de muito, mas muito dinheiro. Quando ele unifica todos os IAPs numa conta só, ele descobre que se somasse aquele dinheiro retirado de todos os trabalhadores do Brasil, aquele montante era maior que o próprio PIB brasileiro da época, né?
Então, Getúlio Vargas passa a adorar os trabalhadores e a ideia dos IAPs, né? Getúlio Vargas foi um grande estadista, teve 2 governos no Brasil, né? Um pela política café com leite, não sei se vocês lembram da 8ª série, né? Ele, de forma indireta, toma o poder e depois ele é reeleito de forma direta, pelo voto direto. E por que que no segundo momento o povo elegeu Getúlio Vargas? Porque ele era chamado de pai dos pobres, né? E é Getúlio Vargas que criou a carteira de trabalho, CLT, que criou o salário mínimo, que criou a 13º, que criou direito a férias, direito a sindicato. Getúlio Vargas era o pai dos trabalhadores, ele que criou os direitos dos trabalhadores que até então não tinha, né? E Getúlio Vargas ia para o púlpito fazer seus longos discursos e ele começava, todo o discurso dele, ele começava assim: trabalhadores do meu Brasil. Ele adorava os trabalhadores. Mas adorava por quê? Porque cada dinheirinho do trabalhador estava enchendo o caixa do governo com as aposentadorias e pensões. Só que ele tinha que pegar esse dinheiro e instituir uma grande rede de hospitais, né? E pagar, quando o trabalhador adoecesse, pagar previdência, né? Seguro, salários, aposentar por incapacidade, licença saúde, ser remunerado, né? Esse dinheiro tinha essa finalidade, né? Então, Getúlio Vargas passa a criar, então, empresas médicas para cuidar desses trabalhadores, né? E Getúlio Vargas começa a expandir, construir hospitais com esse dinheiro, né? E esses hospitais, então, era praticamente dado para essas empresas de assistência médica individual, né? Era como se o governo pegasse o dinheiro do trabalhador, construísse grandes hospitais, dasse esses hospitais para os médicos gerir, né? Nessa época, pequenos hospitais era igual o cogumelo dia de chuva, né? Aí ia para a porta da Universidade de Medicina, se o menino saía com o diploma médico, o governo falava assim: tem um hospital ali para você, tem financiamento para você equipar o hospital, você quer financiamento a fundo perdido, ou seja, se não puder pagar, não paga. Então, nasceu-se muitos hospitais nessa época e vai vendo com o dinheiro de quem? Dinheiro do trabalhador, né? Então, se instituiu uma rede de hospitais para cuidar dos trabalhadores, né? E reforço com o dinheiro dos trabalhadores. Essas pessoas, então, quando ficava doente, chegava na porta do hospital, era só mostrar a carteira de trabalho, né, preenchida, assinada, e ele adentrava o hospital privado, viu, gente? Privado. Lembra que foi comprado com o dinheiro do trabalhador, mas foi dado para a empresa de assistência médica que geria o hospital. E ele, então, era atendido ali, dentro daquele hospital, aquele trabalhador que chegava com a carteira assinada, ele era atendido, né? Ficava ali quanto tempo necessitasse, fazia todos os procedimentos. No final, ele assinava a fatura, ele não pagava nada, assinava a fatura e o hospital mandava essa fatura para o governo pagava o hospital. Era assim que era feito. Vocês têm uma ideia, em 1970 a gente tinha 120 milhões de habitantes, 70 milhões em média tinha carteira assinada. 50 milhões não tinha. 70 milhões tinha carteira assinada. Essa rede de serviços era só para quem tinha carteira assinada, porque essa rede foi criada com o dinheiro do trabalhador, então era retirada ali do salário de cada um, né? Então se criou-se a assistência ao trabalhador. E quem não tinha carteira assinada? Não tinha direito à saúde. Não tinha direito à saúde. É entender isso. Esses hospitais eram privados e só atendia trabalhador formal, assalariado com carteira
assinada. O trabalhador informal, o vendedor, o que não tinha carteira assinada, ele não tinha direito à saúde. E eram quantos? 50 milhões de brasileiros, em 1970, não tinha carteira assinada, não tinha acesso à saúde. Então, a gente tem aí um problema sério de pessoas morrendo na porta dos hospitais. O hospital não botava para dentro, porque ele não tinha dinheiro para pagar e ele não tinha carteira assinada. Né? Mulheres davam à luz dentro do carro na porta dos hospitais, né? Era muito triste, um cenário desolador. Mas quem era da época, quem pertencia a essas categorias de trabalhadores adoravam, porque eles tinham acesso à saúde, né? Quem não tinha era quem não tinha. Imagina que falar para um militar que a saúde pública dos anos 70 era ruim, ele vai ficar bravo, falar que é maravilhosa, né? Aliás, para os militares, né, nunca foi ruim, né? O Brasil sempre privilegiou muitos militares, mas outras categorias também. Era só ter carteira assinada, pertencesse aos portuários, pertencesse aos trabalhadores das indústrias, né? Era só ter a carteira assinada e tinha direito à saúde, tá certo? Uma pausa aqui. Em 64, então, é instituída a primeira ditadura militar, perdão, a segunda ditadura militar, né? A gente falou na aula passada, quando os socialistas do Brasil lutavam, né, por implantar o socialismo. O governo brasileiro, então, institui a ditadura, né, caça os direitos desses partidos e persegue, uma perseguição muito dura, né, muito sangrenta, perseguição aos comunistas, né, assim que eles diziam, os militares, né, perseguindo os comunistas. A gente discutiu isso na aula passada, sugeriu até que vocês assistissem um documentário chamado O Velho, né, que conta a vida de Luiz Carlos Prestes, ou então assistir um filme chamado Olga, muito interessante, que conta a vida da esposa de Luiz Carlos Prestes, que é o fundador do Partido Comunista Brasileiro, né? Perseguido, caçado. Olga Benário é presa, extraditada, morre nos campos de concentração da Alemanha, porque a ditadura, então, cassou todos os direitos de todos os comunistas da época, né? Prenderam muitos, exilaram muitos. As pessoas que falavam contra a ditadura era exilado ou era preso, né? Então, tem um filme também muito interessante para os jovens, que chama O que é isso, companheiro? O nome do filme é esse mesmo, O que é isso, companheiro? Também fala dos estudantes que se revoltavam contra a ditadura da época e criaram uma guerrilha, né? Fazia pequenos assaltos, chegou até a sequestrar um embaixador americano. Esse filme é interessante, conta a história aí, né? Na visão desses estudantes. E muitos deles são presos, né? Muitos desses estudantes, eles se reúnem clandestinamente e eles, se a polícia soubesse, prendia, né? Não podia fazer reuniões políticas, era proibido. Então eles se reuniam na clandestinidade. Numa certa reunião no interior de São Paulo, num sítio chamado Sítio de Ibiúna, né? Na cidade do interior de São Paulo, eles fazem um grande congresso de estudantes, né, para falar mal da ditadura, e entre esses estudantes tinham uma pessoa infiltrada. Quem liderou esse encontro de Wilna foi Zé Dirceu, né, esse ex-militante do PT, né, que foi preso recentemente no Petrolão, no escândalo do Petrolão, mas ele tinha uma namorada, essa namorada era infiltrada pelo exército e entregou o congresso clandestino, e muitos desses estudantes foram mortos ou presos, né?
Os que foram presos eram torturados, muitos morriam nos porões da ditadura, na hora da tortura, né? E quando esses que conseguem escapar, ele se reorganiza e consegue sequestrar o embaixador americano no Brasil. E como o exército não consegue localizar o cativeiro, o exército então aceita a proposta de trocar os presos de Biúna, né? Os estudantes presos, trocar por a libertação do embaixador, e isso é feito, né? Esses presos, estudantes presos, então, é colocado num avião de guerra. Esse avião decola, ele pousa na Argélia, e esses estudantes é libertado lá na Argélia. E aqui os sequestradores, então, libertam o embaixador americano. Esse filme está retratado no Que é Isso, Companheiro, tá? Interessante ver. Mas essa ditadura era a ideia de derrubar o governo que estava com tendências socialistas. Então, a ditadura vem, vamos derrubar esse governo, porque aqui não pode ser instituído o comunismo. E era para 3 meses, a gente fica 3 meses, né, com o exército tomando conta do país, chama uma nova eleição e elege um novo presidente que não tem essas tendências socialistas, né? A ideia inicial, a história conta que a ideia inicial era essa, 3 meses só de intervenção militar, e durou mais de 20 anos de ditadura sangrenta, né? E qualquer um que falasse contra não tinha-se liberdade, não tinha a livre manifestação do pensamento, porque se você falasse mal, o risco era muito grande de ser preso ou exilado, né? Então, Caetano Veloso foi exilado, Gilberto Gil foi exilado, Chico Buarque, muita gente exilado, porque a ditadura entendeu que eles estavam fazendo manifestação contra o governo, né? Isso é absurdo que algumas pessoas ainda hoje ficam pedindo a ditadura de volta para garantir a liberdade. Ditadura não é liberdade para ninguém, né? E o grande risco é assim, vamos instituir a ditadura por um pequeno período de tempo e ela se consolida aí por várias décadas. Isso aconteceu em vários países aqui da América do Sul. Mas vamos lá, vamos continuar com a história da saúde pública no Brasil. Qual é a ideia do Instituto de Aposentadoria de Pensões e Assistência Social e Médica? Era que instituísse aí o primeiro sistema de saúde no Brasil, pautado nessa ideia de criar hospitais, grandes hospitais, bem equipados, com dinheiro, porque tinha muito dinheiro dos trabalhadores, né? E boa parte desses, a totalidade dos trabalhadores era atendido, mas quem não tinha carteira assinada, não tinha acesso à saúde, continuava morrendo sem assistência, né? O Brasil tem aí uma grande crise fiscal, a crise financeira mesmo, os problemas sociais se acirram muito, o governo começa a atrasar os pagamentos para esses hospitais, que atendiam os trabalhadores, lembra? Assina a fatura, quem paga é o governo. E a gente tem uma crise social, fiscal e sanitária. A gente tem muitas doenças, as pessoas morrendo sem assistência, esses hospitais se descredenciando dos IAPs, não queria mais atender os trabalhadores, reclamando que o governo não fazia os repasses, descredenciava do governo e muitos trabalhadores ficaram sem acesso à saúde, né? 40 milhões de brasileiros sem acesso a qualquer serviço de saúde nos anos 70 e 80, né? No final dos anos 80, a maior crise da saúde no Brasil, né? E aí começa, então, a criar um sentimento de revolta. No final dos anos 80, 85, 86, 88, se você falasse para qualquer brasileiro qual o maior problema do Brasil,
O que o governo precisa mudar urgentemente? Qual é a maior emergência no Brasil? Todo mundo era unânime em responder: saúde. O maior problema do Brasil é falta de saúde. Era uma grande crise, né? Como o governo escasseou os cofres públicos, ele não conseguia pagar os hospitais descredenciavam. Quem não tinha carteira assinada já não tinha assistência à saúde mesmo, e quem tinha passava a não ter pelo descredenciamento desses grandes hospitais. E lembra, esses hospitais foram criados com dinheiro do trabalhador, e agora o trabalhador não tem assistência a esses hospitais, que eram privados, né? Começa a criar pequenos grupos revoltosos contra essa situação. Nasce um movimento chamado MOPs, Movimento Popular em Saúde. Eram donas de casas, né? As esposas desses trabalhadores que iam para fábricas, mas quando eles ficavam doentes, seus familiares não tinham acesso à saúde, apesar de ele estar lá pagando previdência social, que é a previdência e a assistência social é sempre junto, né? Tanto que o INSS, por muito tempo, foi vinculado, né? O SUS só nasce em 88, que desvinculou. Mas a previdência social, aquela parcela que tira 11%, né? Hoje chegando já a 14% do INSS descontado na fonte, né? Quando o trabalhador recebe o olerite, já vem lá o desconto do INSS, aqueles 14% que até hoje existe, né? Que foi criado lá com a Lei Eloy Chaves, mas que ainda hoje perdura. Esse dinheiro é para fazer previdência e assistência, né? Então, esse movimento popular em saúde começa a se organizar, começa a ganhar corpo, cria canais de comunicações entre as cidades inteiras, né, imbuídas no mesmo propósito. O inconsciente coletivo do brasileiro era que alguma coisa tinha que ser feito para resolver o problema da falta de saúde. Aquelas mães revoltadas porque os filhos morriam de meningite, morriam de doenças parasitárias, né? Desnutrição. As mães davam à luz às crianças, elas morriam na primeira infância. Mortalidade infantil no Brasil era altíssima, altíssima, né? No Nordeste brasileiro, a criança era valorizada depois dos 6 anos, 7 anos. A criança era totalmente negligenciada dentro de casa. Por quê? Porque dar comida para aquela criança, sendo que a chance dela não vingar, né, dela morrer na primeira infância era altíssima. E quando ela chegava aos 6, 7 anos, então a família entendia, essa aí vingou, então vamos investir nela, porque a chance de ter morrido antes era muito grande, né? Tem até um livro de uma antropóloga francesa que vem no Nordeste brasileiro nos anos 60, e ela faz um estudo ela vai, né, para as comunidades de Pernambuco e interior de Pernambuco, e ela fala coisas muito duras, né? Ela faz uma descrição densa, ou seja, do jeito que ela olhava, ela escrevia no livro dela. Então falava que as mães, o filho morria no enterro, a mãe não chorava. Ela falava que o povo tinha um hábito rude de dormir em um pano amarrado, as suas pontas amarrado nas árvores, né, como animais, né? Estava falando da nossa rede nordestina, né, rede de dormir. Então, assim, ela teve que se retratar depois, porque o que ela escreveu era muito duro, né? Uma descrição densa, mas totalmente equivocada da cultura brasileira. Mas essa ideia de que a gente tinha muitos problemas de saúde, as pessoas morriam sem assistência, né? Com a maior precariedade do mundo, né?
Então, esse imaginário do povo de que tinha que fazer alguma coisa para levar assistência e saúde para a população brasileira começa a ganhar corpo, começa a ganhar força. O Sindicato dos Trabalhadores adere a esse movimento. Os médicos, professores das escolas de medicina da época, e aí eu quero destacar Sérgio Arouca, que era um médico da Faculdade de Medicina da Unicamp, né? Ele, então, faz adesão a esse movimento, ele faz parte do movimento e ele consegue se reeleger deputado, reeleger não, ele consegue se eleger, se candidata e se elege, né, a deputado federal pelo Partido Comunista do Brasil. Então ele tinha aquelas ideias socialistas, ele tinha a ideia que o Estado tinha que prover, não era o mercado. Ele tinha a ideia que saúde não é mercadoria, que se você tiver dinheiro você paga, se você não tiver você não tem. Ele entendia a saúde como um direito, independente se você tiver dinheiro ou não, é um direito seu. E que tinha que ter isso na lei brasileira, que não tinha, né? Então, Sérgio Arouca tem uma grande ideia. Ele via aquele movimento gritando nas ruas, né, fazendo reuniões, aquele movimento popular em saúde, mas ninguém escutava, ninguém dava ouvido, as autoridades não davam ouvidos a esse movimento. E Sérgio Arouca, agora como deputado, ele tem uma grande ideia. A gente já tinha tido, gente, várias conferências de saúde. O que é uma conferência de saúde? Vamos fazer um preâmbulo. A saúde no Brasil, ela tem que ser planejada de 4 em 4 anos. Então, 4 em 4 anos, as pessoas se reúnem para planejar a saúde. Que pessoas? Da primeira edição até a 7ª edição, essas pessoas eram os técnicos do Ministério da Saúde. Tá, a cada 4 anos, esses tecnocratas lá do Ministério iam lá e planejavam a saúde para os próximos 4 anos. Quantos hospitais vou construir, quais as ações de saúde vou instituir, o que eu vou fazer lá no estado, no Brasil inteiro. Então, pensa que alguns tecnocratas reunidos em salas no Ministério da Saúde em Brasília planejavam a saúde lá para Pernambuco, para Rosário Oeste, para Cuiabá, para São Paulo, para Rio de Janeiro. Eles planejavam a saúde para o país inteiro. Sem conhecer esses estados, sem conhecer a realidade local, mas eles tinham que planejar, e eles planejavam. Sérgio Arouca, então, propõe que essas conferências, e já estava na 7ª e ia vir a 8ª, essas conferências tinham que ser feitas pelo povo. Quem tinha que planejar a saúde para os próximos 4 anos era o povo. Esse era o mais legítimo, porque o povo é que conhecia os problemas de saúde, não era tecnocrata do Ministério da Saúde. Esses tecnocratas eram técnicos, eles não iam para as comunidades, eles não viam quais eram os problemas, eles não sabiam planejar. E Sérgio Arouca, então, propõe que a próxima edição da Conferência Nacional de Saúde que fosse feita não por tecnocratas, mas por pessoas comuns dos bairros, das cidades, que elas fossem lá para Brasília e lá fizesse uma grande conferência, e lá todo mundo pudesse falar e dali saísse o relatório para planejar a saúde para os próximos 4 anos. Por que Sérgio Arouca pensava assim? Porque desde o tempo do Império, o trabalhador não tinha assistência em saúde. Se a gente imaginar, gente, que as pessoas doentes eram retiradas lá no início do Império, retirado da sua família para levar para um lugar para ser isolado, não era para cuidar, não era ação de saúde, era um higienismo, era para limpar a cidade dos doentes, né? Se a gente for buscar na história, esses lugares que eram levados essas pessoas, primeiro no relento, eram cercados às vezes por arame farpado em alguns locais descobertos, né?
e ficavam ali para morrer mesmo, morrer de forma isolada, para não... No momento posterior se construiu casa, cobriu essas áreas e criaram-se as primeiras salões, né? Primeiras construções para abrigar essas pessoas. E o que fazia com essas pessoas que iam para esses lugares? Não tinha terapêutica, não tinha medicamento, não tinha médico. Então, na verdade, quem ia cuidar dessas pessoas geralmente eram freiras, que iam para esses lugares, para essas casas, né? As freiras iam para essas casas cuidar dessas pessoas. Cuidados paliativos, né? Um lencinho úmido na testa, um banho para baixar a febre, mas não eram medicalizadas. Até o momento não existia medicamento, né? E médico para todo mundo. Os médicos que existiam, eles iam na casa das pessoas, né? Se a gente olhar os filmes do tempo do Império, tinha aquele médicozinho com a maletinha que ia na casa das famílias ricas, né? Ele mesmo avaliava o doente, ele mesmo fazia o diagnóstico sem exame nenhum, ele mesmo dizia o que era a doença, ele mesmo manipulava o medicamento, ele mesmo, porque não tinha, só tinha esse médico, não tinha enfermeira, não tinha físico, não tinha outros profissionais, né? Mas esses médicos cuidavam das pessoas que tinham dinheiro para pagá-lo, das famílias mais abastadas, né? As pessoas pobres iam para esses lugares isolados. Quem cuidava essas pessoas pobres iam para essas casas. E quem ia lá cuidar dessas pessoas nessas casas eram freiras. Essas casas passam a ser chamadas então de Santa Casa, que a gente tem até hoje, né? Era uma ideia, a ideia da Santa Casa já vem da cultura portuguesa, né? A primeira Santa Casa é em Lisboa, né? Para que era? Para cuidar de inválidos, de enfermos, de pessoas pobres, né? A primeira Santa Casa é em 1948 em Lisboa, né? Portugal, né? Criada pelo Frei Miguel Contreiras, né? E no Brasil a primeira Santa Casa é de Olinda, né? Feito pelos barões do café do cacau, perdão, não é do café, do cacau, que deram dinheiro para construir a primeira casa em Olinda, mas não era pensando no benefício dos doentes, mas para tirar esses doentes do meio deles que estavam contaminando, né? Não vamos esquecer que a gente teve um presidente que foi contaminado por uma das epidemias de gripe espanhola, que é Rodrigues Alves, e morreu. Então, os barões ficaram muito espantados com isso, né? Então, precisamos tirar esses doentes do meio de nós, assim que identificar, tirar eles do meio da gente para não contaminar a gente, não matar a gente. Então, os barões financiam a primeira Santa Casa do Brasil, em 1543, em Olinda, né? Percebam, então, que o hospital nasce por via de santas casas, né? E nasce para cuidar de pobre miserável. O hospital nasce para cuidar de pobre miserável. As pessoas ricas eram tratadas em casa. Hoje, quem tem acesso ao hospital é quem tem dinheiro, cada vez mais. O pobre não tem mais acesso ao hospital, né? Se tiver dinheiro, se não tiver dinheiro, tá muito difícil. O hospital é SUS, né? Se não tiver para todo mundo, alguns vão morrer, porque não tem dinheiro para pagar o privado. O hospital, então, nasce na lógica de cuidar de pobre e miserável, e hoje, cada vez mais, é para cuidar de gente rica, né? Quem está sendo atendido em casa agora não são os ricos, inverteu, né? O PSF atende os pobres em casa. A coisa tem invertido muito. Então, essa é a história da política pública no Brasil. Na época dessas epidemias, né, que eram chamadas de pestes, os navios da Europa, que chegavam os europeus, né, no Brasil, e eles falavam que não podia aportar nas costas pestilentas do Brasil, né? Por quê? Porque tinha notícias de que no Brasil tinha muita epidemia.
Então, muitos migraram para outros países vizinhos e não se aportaram aqui nas costas do Brasil em função disso. Outra coisa curiosa é que o nosso Brasil teve rei. É uma coisa curiosa da história da saúde pública no Brasil, né? Nós não tivemos rei no Brasil, nós tivemos imperador. O rei era Dom João VI, era de Portugal. Quando o filho vem para cá, ele não dá o nome de rei, dá o nome de imperador, né? Por quê? Porque a, a, a queda da Bastilha estava degolando todos os reis, lembram? Então, muita pressão lá, o Dom João VI manda o filho para o Brasil, porque em Portugal né, na Europa inteira estava se degolando todos os reis. Mas é outra história, a gente com mais tempo conta isso, mas por isso que a gente tem imperador. Dom Pedro I e II eram imperadores, não eram reis, para não criar aqui a ideia da monarquia e vinha o pessoal os burgos daqui, né, para tentar degolar os reis, derrotar o Estado monárquico. Gente, paramos aqui. Peço então que a partir de agora vocês voltem para o documentário, vão assistir o documentário que tem esse nome, A História da Saúde Pública no Brasil, está livre na rede e está o endereço aí destacado no último slide da nossa aula, tá? Que está disponível aí no SAF para vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus e se cuidem.